Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje, no 27 Segundos ao vivo, eu vou conversar com o presidente da FUNJOP, Maurício Buriti. Vamos conversar, claro, sobre o Festival Internacional de Música Clássica, mais uma edição, a quarta, que está sendo realizada aqui em João Pessoa. E vamos tratar de outros temas relacionados com a atuação da FUNJOP aqui na capital. Maurício Buriti, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Hermes. Vamos começar essa nossa entrevista, Maurício, sobre esse festival. Começou no domingo passado, não foi isso? No domingo, um festival que inicia-se no domingo, né, no dia 27 de novembro, e termina no dia 3 de dezembro, no sábado. No próximo sábado. No próximo sábado, no Parque da Lagoa. Como é que está a receptividade do público? Quando a gente fala em música clássica, muita gente acha que é um público muito reduzido, é um nicho muito pequeno. Como é que é essa recepção? Já estamos na quarta edição. É curioso, é exatamente isso, que a olho nu, quando a gente percebe as pessoas que participam do festival, primeiro que não existe que a música clássica ela é uma música elitista, muito pelo contrário. Eu acho que música se define pela sensibilidade de cada um. E curioso que a maioria do público da música clássica, a gente percebe nas igrejas, exatamente são pessoas do dia a dia, pessoas de um nível social, entre pobres e... enfim, toda uma classe social. Não existe uma classe social específica do participante. É um festival que nós já estamos na quarta edição, um evento que é patrocinado pelo BNDES, com a contrapartida da Prefeitura de João Pessoa, e um evento que cada ano se consolida. A grande característica desse festival é exatamente a qualidade dos músicos que aqui estão e sempre participaram das edições anteriores. Nesta edição, nós estamos trazendo músicos aí de 12 nacionalidades, músicos da Sérvia, Albânia, Inglaterra, México, Argentina, enfim, diversos países, e músicos que tocam nas melhores orquestras sinfônicas no mundo. Enfim, é uma grande honra a gente estar participando aí pelo quarto ano consecutivo, e é um festival que divulga não só a cultura da nossa cidade, valorizando, sobretudo, um importante bairro da nossa cidade, que é o Centro Histórico, que é um evento todo realizado dentro das igrejas barrocas. E, com certeza, esse evento ele também está sendo divulgado não só na imprensa do sul do país, mas também com os músicos que aqui vêm e divulgam esse belíssimo festival. Ok. Eu vou pedir licença aqui a Maurício Buriti para a gente conversar mais sobre esse festival de música, porque a repercussão nacional hoje foi, sem dúvida nenhuma, a votação pela madrugada, que varou a madrugada, terminou hoje pela manhã, 5 horas da manhã, na Câmara Federal, daquele projeto das 10 medidas de combate à corrupção. Um projeto oferecido pela sociedade de uma forma geral recebeu mais de 2.400.000 assinaturas. Resultado, na votação da Câmara, o projeto foi totalmente desfigurado. Das 10 medidas, pelo menos 8 receberam modificações e foi incluído lá um dispositivo para permitir a punição a juízes e promotores e membros do Ministério Públicos, juízes, desembargadores, magistrados de uma forma em geral. Isso causou uma revolta tremenda, tanto pelos juízes, pelos magistrados, como pelos integrantes do Ministério Público. Hoje, no Correio Debate, nós entrevistamos, eu ao lado de Helena Guimarães, nós entrevistamos o procurador-chefe do Ministério Público Federal aqui na Paraíba, Rodolfo Alves, ele que foi um dos grandes incentivadores dessa campanha aqui no Estado em favor dessas 10 medidas contra a corrupção, e ele foi o nosso entrevistado, e ele lamentou o resultado da votação na Câmara, mas tem esperança na apreciação no Senado, ou pelo menos no veto do presidente Michel Temer. Partindo para o pior cenário, que é a sanção nos moldes em que é aprovado pela Câmara dos Deputados, certamente
não existirá condições mínimas de que o trabalho seja feito de maneira independente, autônoma e com destemor, como tem sido feito em todas as investigações. Essas medidas, embora sejam crimes que só vão poder restar caracterizados após a aprovação final, certamente ainda pode, algum tipo de investigação, por exemplo, no âmbito da Lava Jato, termos aí algum tipo de retaliação já com base nessa nova legislação, caso ela venha a ser aprovada, porque o cenário da Lava Jato é um cenário que vai se encerrar, de investigação que vai se encerrar em pouco tempo. Então, caso o Senado avalie rapidamente esse projeto que vai ser encaminhado da Câmara e o presidente sancione, nós corremos sérios riscos de que a atuação da Lava Jato seja coartada por conta dessa nova legislação. De fato, nós não temos qualquer restrição de debater, de atualizar a legislação. Aliás, pensamos que a lei de abuso de autoridade precisa de atualização, a lei talvez de crime de responsabilidade precisa de atualização. Agora, isso de maneira bastante discutida, ouvido todos os interessados, ouvidos vamos dizer assim, todos aqueles setores que estão diretamente relacionados com a aplicação da lei. A inclusão na surdina, digamos assim, no final do debate, e veja que o objetivo da campanha que foi abraçado pelo povo era o combate à corrupção. A aprovação dessas medidas ela tem um efeito justamente contrário, que é aumentar a impunidade do nosso país. Então, é algo totalmente fora de propósito, inimaginável, mas infelizmente que tem ocorrido, o que ocorreu na Câmara dos Deputados, e torcemos que o Senado reveja essa posição e, retornando para a Câmara dos Deputados, haja uma nova reavaliação, dessa vez com maior nível de republicanismo da parte dos parlamentares, afastando um pouco esse tema esse tipo de vendetta, de vingança, eventualmente, que possa ter existido. Amanhã o Senado Federal ele fará uma audiência pública para discutir a proposta dele, que tramita no Senado, né? Também com o mesmo objetivo, né? E o juiz Sérgio Moro e o ministro Gilmar Mendes vão estar lá. Se o senhor estivesse lá, o que é que o senhor diria aos senadores? Olha, em primeiro lugar, é o momento, né? O parlamento ele passa uma péssima impressão à sociedade, e aí falando em termos políticos, de que esse tipo de discussão neste momento tem um efeito ou tem um objetivo bastante ostensivo, mas de intimidação, não de qualquer visão republicana da parte do parlamento. Esse projeto que está em discussão no Senado, que não é o mesmo que foi aprovado ontem ou essa madrugada na Câmara dos Deputados, esse projeto é um projeto que foi gestacionado em 2009. Quer dizer, estava dormitando nos escaninhos do Senado desde então. E por quê? O que é que justifica? Qual o fato que tivemos a justificar a retirada em uma discussão assodada, como se está ocorrendo? Então é questão de oportunidade. Política, a administração é feita também com um pouco de oportunidade, de conveniência, ouvindo os clamores da sociedade. Como bem dito aqui um pouco antes do meu ingresso, de fato, o parlamento parece estar virando as costas à sociedade brasileira. Pois é, agora o presidente do Senado, por falar em oportunidade, o presidente do Senado, Renan Calheiros, já deu várias declarações querendo colocar urgência na votação de um projeto de abuso de autoridade. Aí a grande pergunta que o Ministério Público Federal pode fazer, ele vai aproveitar esse projeto da Câmara e votar do jeito que chegou lá? É o que vai estar em debate amanhã. Que é o que vai estar em debate amanhã. Isso. E dessas 10 medidas de combate à corrupção, pelo menos 8 foram alteradas ontem. Helder, de fato, assim, a gente não dá mais nem para falar em 10 medidas de combate à corrupção. O relatório que foi aprovado na comissão especial, ele afastou algumas das medidas, mas pelo menos manteve uma essência que vinha no sentido do desejo da população. A criação de alguns institutos que não existem no nosso ordenamento, o aperfeiçoamento de alguns e também a extinção de alguns itens, como a prescrição retroativa, que hoje é uma das principais causas da impunidade no nosso país, certo? Então, ao desfigurar esse relatório da comissão especial, praticamente a gente não pode falar, só existe o formato, talvez o nome das medidas, mas em termos de conteúdo, o Ministério Público sequer reconhece mais esse projeto como sendo projeto de combate à corrupção, muito pelo contrário. O projeto hoje, a partir dessa decisão da Câmara de Deputados, já pode ser chamado de outros nomes, e aí vários nomes poderiam ser dados de projeto
de terrorismo às investigação, de cala-boca, de mordaça, de combate à investigação. A investigação. Né? Então, assim, certamente ele só tem um invólucro agora de 10 medidas de combate à corrupção. Não existe mais o espírito, o seu conteúdo não condiz mais com isso. Se a sociedade quiser algo diferente em relação ao país, em relação ao combate à corrupção, tem que partir dela, porque não cabe ao Ministério Público pressionar o parlamento, mas apenas discutir, esclarecer. E é esse papel que eu acho que a gente vai continuar fazendo, mostrando à sociedade aquilo que foi aprovado, sem esmorecer em relação a eventuais perspectivas futuras. Vindo o pior dos cenários, certamente os membros continuarão trabalhando. Agora, dificilmente vai se conseguir trabalhar com o mínimo de paz, com o mínimo de independência, porque a todo momento nós vamos estar sujeitos a esse tipo de vingança que virá, não do Congresso dessa vez, porque já teria sido aprovado o projeto, mas de cada um dos réus que eventualmente nós enfrentemos ou identifiquemos no meio do caminho. Tá aí a entrevista do procurador Rodolfo Alves. Essa entrevista foi concedida no Correio Debate da TV Correio. Comigo, vocês viram, estava a jornalista Helena Guimarães. Deixa eu voltar aqui a conversar com o presidente da FUNJOP. Nós estávamos falando sobre o Festival Internacional de Música Clássica e é a nossa pauta principal da entrevista de hoje, porque a FUNJOP é quem coordena todo esse festival. Você disse que tem mais de 10 países, né? Músicos de mais de 10 países. Maurício. Na verdade, Hermes, assim, nós fomos muito felizes logo quando assumimos a FUNJOP em 2013, exatamente buscar, estávamos já no início de uma crise, né, uma crise aguda, mas fomos felizes em participar de grandes editais que as grandes empresas nacionais e multinacionais aqui, instaladas aqui no Brasil, têm projeto específico para a cultura. Eu acho que foi dentro dessa estratégia que a FUNJOP, de fato, deu um grande salto, porque até então, no passado, os recursos da FUNJOP, no dia a dia, vinham sempre da fonte 00, da fonte da prefeitura. Então nós mudamos esse perfil de gestão, fomos felizes, o próprio Festival de Música Clássica está dentro dessa estratégia, porque todo ano a gente concorre, junto com o Brasil inteiro, que seja fundações públicas ou fundações privadas, editais, dentre eles o BNDES, que anualmente ele coloca, né? Então, nós participamos, mas é um projeto que está sendo muito bem elaborado e, modesta parte, é um festival que a grande diferença é que nós estamos trazendo os grandes nomes da música internacional e cada ano nós estamos conquistando essa confiança junto ao BNDES e concorrendo. Então, tem uma renovação, né? Ano a ano tem uma renovação desse plantel de músicos. Ano a ano é a mesma, nós participamos de uma concorrência, digamos assim, nacional, e somos pleiteados porque, na realidade, o que é que ocorre? Inicialmente, a prefeitura ela faz os seus desembolsos, né? E, no segundo momento, quando termina o festival, existe aí 2 ou 3 prestações de contas que nós fazemos junto ao BNDES. Após essa prestação de contas que eles integralizam, eles, no caso, devolveriam os recursos. Além desse projeto, que já é um desdobramento, inclusive, do Festival de Música Clássica, porque nós criamos a Orquestra Sinfônica de João Pessoa. Até então, a orquestra era uma orquestra de câmara, com apenas 20 músicos, e hoje é uma orquestra em torno de 60 músicos. Na sequência do Festival de Música Clássica. E um outro projeto muito interessante, Hermes, é exatamente o projeto Ação Social pela Música. Vamos fazer o seguinte, a gente fala desse projeto, que eu quero me debruçar mais sobre esse projeto. Até Fernanda Suense mandou aqui um recado sobre esse projeto. A gente conversa no segundo bloco, para a gente ter mais tempo de falar sobre ele. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida, ao vivo, aqui com a entrevista com o presidente da FUNJOP, aqui de João Pessoa, Maurício Buriti. Fique ligado, a gente volta em seguida, é rapidinho. De volta com o 27 Segundos, ao vivo, entrevistando hoje Maurício Buriti, presidente da FUNJOP, aqui em João Pessoa. Você estava falando do projeto Ação Social pela Música, e esse foi um tema que a nossa telespectadora Fernanda Suense mandou aqui para a gente, dizendo inclusive que o projeto Ação Social pela Música é a inclusão social através da arte. Como é que funciona esse projeto? Dê uma geral nesse projeto para a gente. Olha, Hermes, é um projeto fantástico, porque na realidade ele é uma ação social. Então, é um projeto que ele tem a sua característica, peculiaridade de bairros de vulnerabilidade social. Então, esse projeto,
nós trouxemos para João Pessoa, existem apenas dois, um na comunidade do Alemão e outro que nós trouxemos aqui para João Pessoa, que na realidade esse projeto ele surgiu nos anos 80 na Venezuela, chamado El Sistema. Então é o único projeto do gênero que é homologado pela ONU através da Unicef. Então nós trouxemos esse projeto para João Pessoa, que esse projeto compreende aulas diárias de segunda a sexta-feira, de 1 da tarde às 5 horas da tarde, crianças evidentemente de baixa renda, eles têm reforço, além de aprenderem músicas, aula de partitura, reforço em matemática, reforço em português, tem alimentação e psicopedagogia. Esse é um projeto fantástico. Esse projeto também nós concorremos um edital junto à Petrobras, com contrapartida também da Prefeitura, e esse projeto ele está sendo formatado para 3 núcleos. O núcleo que já funciona há um ano, que é o núcleo do Alto Mateus, para 100 crianças. Agora o segundo núcleo que nós estamos formatando dentro do Centro Cultural Mangabeira, que também é um centro na nossa gestão. O prefeito Luciano Cartacho inaugurou há 6, 7 meses atrás, que é um centro fantástico, de 1.200 metros quadrados, que tem biblioteca, telecentros, enfim, e esse projeto também ele funciona no período da tarde. E um terceiro núcleo será, estamos no planejamento, logo após o Carnaval, de estruturar esse núcleo no bairro de Gervásio Maia, que também é um novo centro cultural que nós inauguramos agora recentemente, um centro de 5.000 metros quadrados, também dentro desse mesmo contexto de bibliotecas, telecentros, e é um projeto que ele tem grandes referências, a gente descobre os depoimentos, inclusive dos professores, não é, que está no dia a dia com essas crianças, já descobrindo crianças com talento, não é, crianças já com planos de vida, não é, e é um projeto fantástico, né? Como eu falei, é um projeto que foi fundado na Venezuela nos anos 80, e hoje grandes nomes da música internacional, que tocam inclusive nas melhores orquestras sinfônicas do mundo, dando como exemplo o maestro o maestro Dudamel, que ele veio de uma comunidade da Venezuela, desse projeto, e hoje ele é regente da Orquestra Sinfônica de Los Angeles, que é considerada aí uma das 4 orquestras mais conhecidas e reconhecidas do mundo. Então é um projeto que exporta músicos, talentos e, evidentemente, sobretudo, cidadania, que é o mais importante. Esse projeto descobre, sem dúvida nenhuma, talentos. Aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, já deu para conseguir algum talento, recrutá-lo para a Orquestra Sinfônica? Ainda não, porque eles são muito jovens. Esse projeto está começando agora. Ele fez o Alto Mateus, que foi o primeiro núcleo, ele fez agora recentemente um ano. Mas essas crianças, eles tocaram na abertura do festival do ano passado, no Alto da Igreja São Francisco, e esse ano, anteontem, eles tocaram na Igreja São Bento, às 14h30, fizeram uma belíssima apresentação, inclusive juntando os 2 núcleos, o núcleo do Alto Mateus e o núcleo de Mangabeira. São quantas crianças ao todo nesse projeto, atualmente? Ele está formatado para 300 crianças, porém hoje está em torno de 180, porque, como eu falei, são núcleos que nós estamos formatando. Certo. Esse projeto se renova a partir de quando? Quando é que ele aceita novas matrículas? É curioso que, por exemplo, o Alto Mateus, que ele funciona com 100 crianças, em torno de 100 crianças, mas tem 30 ou mais crianças na lista de espera. Na realidade, é um projeto que ele é um grande sucesso, e, de fato, as próprias mães, os depoimentos das mães são depoimentos assim, fantásticos e emocionantes, porque, de fato, às vezes tem mães que trabalham e o filho fica totalmente vulnerável, né, ao meio que ele convive, e enquanto que esse projeto ele assiste essa criança, né, com excelentes professores, um tratamento, porque, na realidade, não é só o fato dessas crianças aprenderem músicas, né? Todo um processo de cidadania que essas crianças têm, a questão do cognitivo, o próprio respeito entre os colegas, a questão da disciplina, enfim, tudo que a música traz para essas crianças. Não tenho dúvida que eles, no processo, quando você conversa com as mães, você faz uma análise deles há um ano atrás e hoje, como essas crianças se comportam, inclusive, nas escolas, não é? Depois de um ano, uma vez essas crianças participando desse projeto, é uma mudança incrível. E como é que é feita essa seleção? Eles têm uma lista aí, pelo menos 30 crianças.
na espera. Como é que é feita essa seleção? Para que elas entrem, para que elas ingressem. E essas crianças que não conseguem acompanhar o ritmo, como é que há um tratamento específico para ela? Como é que se dá isso? Olha, inicialmente, Hermes, os coordenadores e os professores têm um trabalho junto às escolas públicas. Então, esse primeiro contato, essa intermediação é feito com a diretora da escola e junto com a professora. É evidente que eles passam também por um processo de seleção, eles têm a experiência deles, e é evidente, a gente tem que enxergar nessas crianças, né, a vontade, de fato, de querer participar desse projeto, porque às vezes a criança ela é muito estimulada através dos pais e às vezes a criança não tem interesse, né? Existe uma pressão, talvez até familiar, mas a gente quer que essa vontade venha dela, né? Isso aqui é o mais importante. E dentro desse contexto é um projeto muito bonito, a gente tem vários depoimentos, não só das crianças, mas também das próprias mães. Dentro do festival, nós, no horário dentro da igreja de São Bento, às 14h30, nós reservamos, inclusive, a metade dos assentos para as escolas públicas. Porque quando a gente fala de um festival, na realidade a gente tenta contextualizar, digamos, todos os envolvimentos, as pessoas que estão profissionais envolvidas diretamente dentro da música clássica. Não só os estrangeiros, mas também músicos paraibanos. Essas crianças também estão dentro do contexto do festival e também a formação de público, quer dizer, o primeiro momento que essas crianças das escolas municipais também fazem parte, né, de ouvir, ter o contato com a música clássica, conhecer o instrumento clássico, tudo isso também faz parte do processo dentro do próprio Festival de Música Clássica. Os monitores são todos da Paraíba? Tem monitores de fora? Não, são paraibanos, são professores. Exato. Mas me parece que tinha uma pessoa de fora, não era? Não, tem dois coordenadores, na realidade um é o argentino, sim, que é o professor Rossi, mas naturalizado paraibano, e o professor Samuel, que é um chileno, que coordena o centro de Mangabeira. Ambos são estrangeiros, mas já radicados no Brasil e são paraibanos. Tá, esse festival de música, o quarto Festival de Música Internacional, amanhã também tem programação. Exato. No período da manhã, tanto na Casa da Pólvora, no Centro Cultural Casa da Pólvora, que também é um novo centro cultural que foi inaugurado agora também na gestão do prefeito Luciano Cartacho, que fica próximo ao monumento Casa da Pólvora, que houve a revitalização do monumento e a criação desse centro. Então, no Centro Cultural, nós estamos realizando as masterclasses, que são as oficinas, é a troca de experiência entre esses grandes músicos, né, com os músicos da localidade. Às vezes tem músicos que vêm de outras cidades aqui circunvizinhas, né? E também dentro do Hotel Globo, que recentemente também foi revitalizado. Então, no período da manhã, tem essas masterclasses. No período da tarde, são 4 igrejas em horários distintos, né? No primeiro horário, às 14 horas na Igreja de São Bento, 4 horas da tarde na Igreja Batista, 6 horas na Igreja do Carmo e às 8 horas dentro da Igreja do São Francisco. Então tem aí um vasto repertório, né? Nunca se repetem as apresentações, são sempre apresentações únicas. Então, com quartetos, com quintetos, às vezes apresentações solos. Enfim, é uma grande honra a gente estar acolhendo esses profissionais, porque são músicos, como eu falei no início do programa, que tocam nas melhores orquestras sinfônicas. Exatamente. É um evento totalmente gratuito e a gente sempre comenta, um evento desse, se fosse na Europa ou nos Estados Unidos, se fosse na Europa, por exemplo, nós estaríamos pagando pelo menos 300 a 400 euros, né, cada músico desse. E é uma oportunidade, né, que a população de João Pessoa, das cidades próximas, tem, né, de conhecer e de conhecer esses músicos que são talentosíssimos, né? Uhum. Tá, é claro que além desses masterclass, que são verdadeiras aulas, né, desse intercâmbio entre músicos já consagrados internacionalmente e músicos locais que estão em processo de ascensão até dentro dessa arte, dessa profissão. Mas você que está coordenando todo esse festival, já é o quarto, já na 4ª edição, qual é a percepção que os músicos de fora, os consagrados, passam para vocês, para a coordenação, do que eles escutam aqui, do que é produzido aqui? Porque um músico, ele toca com uma orquestra sinfônica como o Yamandu Costa, né, que é um violinista de primeira linha do mundo, e ele também sente, né, com quem está tocando. É muito curioso a sua pergunta, porque é exatamente isso, o que se comenta exatamente nos bastidores, os próprios músicos internacionais, eles ficam encantados, né, com a receptividade e, sobretudo, com a civilidade e educação do público.
Então, o próprio Amandu... Essa é a parte da civilidade. Eu quero saber da parte da técnica. Mas é engraçado, o próprio Amandu, ele deu um depoimento, né, quando estava se apresentando agora na abertura, no dia 27, agora no domingo agora, que tinha um público em torno de 3 mil pessoas, e ele elogiou o público. Ah, eu vi esse depoimento dele. Você ter 3 mil pessoas, ele disse, olha, estou acostumado a tocar, ele falou inclusive publicamente, estou acostumado a tocar nos grandes teatros do mundo inteiro, nos 4 cantos do mundo, como se diz, e nunca vi um público com tanto respeito a quem estava exatamente se apresentando. Um silêncio, né? Quer dizer, esse respeito que o público tem com os músicos que estão se apresentando. Então, isso tem, inclusive, os próprios músicos estrangeiros têm tido essa belíssima impressão, além, evidentemente, das nossas belezas naturais, porque, eu digo, esse não é só um evento cultural, ele também tem um apelo turístico. Claro. A gente percebe quando a gente circula nas igrejas, né, nas apresentações. Então tem turistas, gente até vindo de Fortaleza, exclusivamente para ver o festival, gente de Campina Grande, de Patos, de Recife, de Natal. Ano passado, pessoas de Salvador, enfim. Os próprios músicos, divulga. né? Porque eu estou vendo aqui Rússia, Albânia, Holanda, Sérvia, México, Itália, Sérvia, tem Inglaterra. Quer dizer, esses músicos Argentina. também, de certa forma, eles são naturalmente formadores de opinião, quer dizer, numa apresentação qualquer dessa, exatamente, que eles fizerem lá fora e citarem a Paraíba como certeza, exemplo de beleza, João Pessoa, né, a surpresa que ele teve de João Pessoa, ele está fazendo a divulgação, né? Com certeza. Free. Não tem dúvida. Então, essa informação que você deu, de fato isso ocorre, né? Então, eles, inclusive, alguns têm uns sites próprios, eles mesmo divulgam, né, nas suas respectivas agendas do ano, coloca lá Brasil, João Pessoa e tal. E sabemos que, claro, dentro desse grande mercado de música clássica, né, mas é um mercado, apesar de fisicamente ser grandioso, mas é um mercado que entre eles se falam, se conversam, né, se entendem. Então, grandes músicos que ainda não estiveram em João Pessoa, mas eles já, quando chega próximo, Hermes, inclusive até o próprio festival, junho, julho, nós começamos a receber, inclusive, e-mails da África, e-mails do Japão, já músicos querendo se integrar no festival. Isso é bastante curioso, não é? Isso já é uma demonstração clara. Já mostra a consolidação do festival. Exatamente, que está sendo muito bem falado e as pessoas querendo participar. Ok. Vamos a mais um intervalo, a gente volta em seguida com o terceiro, penúltimo bloco do 27 segundos, hoje conversando com Maurício Buriti, presidente da FUNJOP. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre os preparativos já para o Réveillon, porque já está em cima, amanhã já é dia 1º de dezembro, já está todo mundo se preparando para os festejos do final de ano. Quem diria 2017 batendo a porta. Fique ligado, a gente volta em seguida com o 27 segundos. De volta com o 27 segundos, hoje nós estamos conversando com Maurício Buriti, presidente da FUNJOP. Eu falei do Réveillon já no final do bloco, porque a programação do Réveillon também fica aí a cargo da FUNJOP todos os anos, a expectativa para essa festa de virada de ano. Mas eu vou deixar ainda um pouquinho nessa expectativa, porque a gente vai ver também a repercussão hoje da votação dessas medidas lá no Congresso Nacional, aqui pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Vamos começar pela deputada estadual Estela Bezerra, do PSB, que criticou a aprovação das matérias no Congresso, realizada sem um amplo debate e, segundo ela, contrariando os interesses da população. O que a gente assiste no Congresso Nacional é que a toque de caixa se aprova uma série de legislação que são contrárias ao interesse e ao desenvolvimento do nosso país. Ontem, paralelo a isso, se assistiu à brutal violência que foi cometida contra os estudantes que se manifestavam contra a PEC 55. E, ao mesmo tempo, dentro do Congresso, você tinha comes e bebes. Então, nós vivemos um momento muito dramático, onde quem legisla está legislando em favor de manutenção de seus privilégios, inclusive dos desvios que se cometem no processo eleitoral. O deputado Raoni Mendes classificou a PEC 55 como um mal necessário. Ele também lamentou as alterações feitas no projeto das 10 medidas contra a corrupção.
Eu, particularmente, gostaria que tivesse sido aprovada conforme eu assinei, como fui signatário e propaguei para as pessoas as 10 medidas contra a corrupção. A PEC 55, ela é um mal necessário para o país funcionar. Tem os seus gargalos, tem as suas distorções, mas eu acredito que no momento de equilíbrio que o país precisa, é preciso uma medida drástica ao ponto que nós chegamos. Infelizmente ou felizmente, nós só vamos ter resultado disso nos próximos anos. Do PSDB, o deputado Bruno Cunha Lima disse ser reprovável as iniciativas contrárias a qualquer medida de combate à corrupção e ele falou sobre os parlamentares paraibanos que votaram contra o pacote apreciado ontem em Brasília. Qualquer tentativa, partindo de qualquer partido que seja, é totalmente reprovável porque caminha no sentido contrário daquilo que a sociedade brasileira tem dito repetidas vezes, tem dito nas manifestações, tem dito durante as eleições municipais, disse durante as eleições municipais, nas redes sociais, em todas as formas de manifestação, a sociedade tem dito basta. E não é um partido, é a corrupção de forma generalizada. Então, qualquer medida que venha cessear a Operação Lava Jato, qualquer medida que venha cessear a atuação de Ministério Público, qualquer medida que venha cessear a atuação da Justiça é reprovável sob o ponto de vista ético. Agora, da Paraíba, apenas 2 deputados, Rômulo Gouveia e Pedro Cunha Lima, votaram contra, o resto foi tudo a favor. Eles vão ser, mas no futuro próximo, julgados pelas suas posições? Só avalia isso? Prerrogativa constitucional para ser deputado é ter no mínimo 21 anos. Todos são maiores de idade e arcam com as suas responsabilidades. São responsabilidades políticas, sim. E a necessidade de renovação de mandato, por exemplo, nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados é renovada a cada 2 anos, justamente para que a população possa fazer avaliações mais frequentes da atividade e do comportamento desses representantes. Já o deputado Tovar Correia Lima se posicionou contrário à criação de novos cargos no governo do Estado a partir do desmembramento das Secretarias das Finanças, Planejamento e Gestão. Este projeto foi aprovado hoje, na última sessão da Assembleia Legislativa, sessão ordinária. Ele cria 30 cargos nessas 2 secretarias, inclusive alguns cargos de subsecretaria ou secretaria executiva. São cargos de salários relativamente virtuosos. Quais são essas secretarias? E ele tira a secretaria que era Planejamento e Finanças e subdivide em 2, como já foi no passado. Vai existir agora a Secretaria de Planejamento e uma outra Secretaria de Finanças. Eu não estou criticando nem a forma como está sendo feita. A minha crítica aqui é porque nós estamos num momento de crise e o governador está criando cargos e plantando para a imprensa, para os paraibanos, e que está tentando enxugar a máquina. A medida provisória ela foi aprovada a urgência e relevância no dia 22 de novembro e aí é preciso 10 dias para que ela venha a subir o plenário para que a gente possa votar no mínimo, porque precisa de 10 dias para que ela seja apreciada na comissão, depois mais 10 dias para que ela suba para o plenário. Mas como não foi cumprido esse prazo regimental, foi suprimido o direito dos deputados de apresentação de emendas, por isso eu tenho uma reclamação formal regimental para apresentar. Essa reclamação foi apresentada, mas não teve muito sucesso não. Os deputados aprovaram esse desmembramento, como eu disse, foi a última sessão ordinária desta legislatura. Na sessão de hoje, os deputados aprovaram por unanimidade a Lei Orçamentária Anual para 2017, que prevê cortes em algumas secretarias, mas estão mantidos os percentuais constitucionais da saúde e educação e também o percentual da segurança pública para investimento. Deixa eu voltar a conversar com o Maurício Buriti, presidente da Funjop, mas eu quero registrar aqui a audiência da Daiane Figueiredo, da Lusca Lacerda, do pessoal da Tecfrio, que é o perfil, está aqui nos acompanhando. Antenor João, Vaulene Rodrigues, Fernanda Suendice, Jackton Kelly, Nisângela Cabral, Nena Martins, Ranieri Abrante, Nayala Carolino, Josildo Pontes, o Coronel Souza Neto, o Diego Tavares, o Wellington Almeida, Rosângela Santos Silva, nossa diretora comercial aqui da TV Correio e da RCTV, Paula Gentil, Mônica Figueiredo, nossa editora da TV Correio, Carla Visani, a Poliana também, todos nos acompanhando. Deixa eu voltar aqui com Maurício Buriti sobre essa Réveillon. Eu falei aqui de Réveillon, da festa de Réveillon, está todo mundo na expectativa, finalmente. Está garantida a festa do Réveillon este ano? Com certeza, né? A grande confraternização. Eu acho que todo mundo fala em crise, né? Já dá um... Universal. Mas estamos assim, sentando esforços
na conclusão do Festival de Música Clássica, que de fato ele é um festival complexo, né? Então praticamente toda a equipe, não só da FUNJOP, mas também um grande evento, sempre tem, lógico, as demais secretarias da prefeitura, cada um cumprindo a sua parte, e daí está o grande sucesso do festival. Após o festival, ainda tem o Natal, né? Um evento tradicional na praia, no final da tarde, e o Réveillon. Na realidade, o Réveillon nós estamos ainda em processo de negociação com alguns artistas, que a gente prefere, uma vez concluindo essa negociação, juridicamente tendo essa formalização, e aí no segundo momento a gente divulgaria para a imprensa e para todos que estarão na praia do Tambaú, celebrando aí a mudança de ano para o ano 2016, 2017. Torcendo para que 2017 seja muito melhor do que 2016 e seja pior do que 2018. Sobretudo em relação à crise financeira. A crise financeira, crise ética, crise política, o que não falta é crise nesse país. Para todos os gostos, todos os tipos. Agora, Maurício, você falando aí dessas atrações que estão sendo ainda em fase de negociação, mas fica aquela expectativa da atração principal da noite, né? Da virada mesmo do Réveillon, que sempre é uma tradição, não só aqui na capital, mas toda a parte do Brasil, para essa atração principal da noite, nessa virada de ano. Vocês já estão conversando com alguma atração aí nacional, de renome nacional? Não, tem. Assim, a gente, a equipe da FUNJOP, né? E a gente também ouvindo amigos, às vezes também jornalistas, sempre ouvindo opiniões, né? Claro que a gente tem que buscar um bom senso, porque estamos diante de uma crise, né? Temos que realmente fazer nosso papel, a redução de custo, mas também um artista que tenha, né, que seja de renome nacional, que tenha um agrado também do grande público. Então a gente tem que ter trilhar esse caminho, né? Porque às vezes, lógico, tem artistas que a gente gostaria muito de trazer com nomes, mas aí o cachê também é altíssimo, e sobretudo quando chega nesse período de final de ano, né, de Réveillon, e é onde os próprios cachês, de uma forma geral, eles tendem também a ter um acréscimo, mesmo em época de crise. Então a gente tem que buscar um custo-benefício, não é, um valor que seja acessível, não é, e ao mesmo tempo também que tenha aí o agrado do grande público. Tá. Esses contatos já estão sendo feitos, né? Ou não? Com o artista principal? Apenas ainda na especulação. Na especulação. De quem a gente vai na trazer. Sondagem. Na sondagem. Na sondagem. Mas vamos antecipar um pouquinho essa situação do Natal. Qual é a programação? Já está sendo definida? Sua equipe já está trabalhando nessa formatação? Sim. O Natal, na realidade, todo ano a gente realiza ele numa apresentação na praia, geralmente em torno de 6 horas da tarde, onde a Orquestra Sinfônica de João Pessoa, e também esse ano terá a participação das crianças, tanto do Centro do Projeto Ação Social pela Música, do Centro de Mangabeira, bem como do Alto Mateus. Então nós vamos fazer uma noite belíssima, com repertório, evidentemente, repertórios natalinos, e tenho certeza que será uma noite memorável. Começa quando? É uma única apresentação. Vai ser uma única apresentação? No dia de Natal. No dia de Natal mesmo? Sim. Com as atrações todas locais? Todas locais. Orquestra Sinfônica, né, e as crianças do projeto do Alto Mateus e do projeto de Mangabeira, do Ação Social pela Música. Bom, a gente vai a um intervalo. Na volta, o último bloco do 27 segundos, continua com essa entrevista aqui com Maurício Buriti, presidente da FUNJOP. Vamos conversar um pouco mais sobre Réveillon e sobre as próximas atividades da FUNJOP, que não para, já para 2017. Fique ligado, a gente volta aí em seguida. De volta com o 27 segundos, estava conversando aqui com o Maurício Buriti exatamente sobre quem liderou esse processo para derrubar o projeto de 10 medidas de combate à corrupção na Câmara Federal. E olha só, foi exatamente o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o PP foram acusados, e as emendas foram apresentadas pelas principais lideranças desses dois partidos. Parece inacreditável, mas foi isso mesmo. E eles provocaram mudanças do pacote anticorrupção que foi apresentado pelo Ministério Público na Câmara Federal.
E na Assembleia Legislativa, o deputado petista Anísio Maia defendeu essas mudanças. No PT, infelizmente, tem uma direção que colocou cola nas suas cadeiras e não admite mudança. Então, nós estamos discordando dessa atitude, estamos... Bom, veja só, essa sonora aí de Anísio Maia não é ele falando sobre as 10 medidas do pacote anticorrupção. Ele fala sobre uma proposta que está circulando dentro do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, para uma renúncia coletiva das direções nacional e estaduais, além das municipais, claro, de todos os diretórios, para que o PT possa se recompor diante de tantas denúncias que detonaram o partido em todo o país. Você não pode querer que uma casa legislativa receba uma proposta tão complexa como esta e aprove sem debater, sem inclusive estabelecer modificações e até correções. Então isso é uma coisa complexa que deve ser melhor avaliada. Eu particularmente acho que o Ministério Público tem que ter uma fiscalização nas suas competências, assim como o próprio Judiciário. Então, de certa forma, precisa ser vista com mais calma essas modificações do Congresso Nacional, da Câmara Federal, sobre o pacote da anticorrupção. O principal não passou, a anistia ao Caixa 2, era uma aberração. O demais vamos discutir. Com respeito à PEC 55, aí não tem o que discutir. Eu acho que o povo que está apoiando essa PEC, particularmente os parlamentares e a grande mídia nacional e o governo golpista de Michel Temer, esquecer de uma conta fácil. Como é que você congela um gasto e melhora a saúde e a educação? Eu não entendo como é que pode. Se você, com o recurso que tinha, já não resolvia, e agora congelado vai resolver, eu não tenho um no mundo que explique isso. Na verdade, quem vai pagar é o pobre. A educação vai piorar. Aquelas pessoas que precisam de educação e saúde pública vão pagar caro com essa PEC. Veja só, chama a atenção nessa sonora do deputado, nessa fala do deputado do PT, que é exatamente o discurso montado pelo Partido dos Trabalhadores a partir de Brasília. Os deputados federais do PT todos foram defender mudanças no projeto das 10 medidas de combate à corrupção e conseguiram desfigurar completamente o projeto que foi apresentado pelo Ministério Público Federal com as assinaturas de mais de 2.400.000 eleitores de todo o país. Resultado, esse projeto, segundo o próprio Procurador Federal aqui em João Pessoa, você viu a entrevista no início do programa, pode ser tudo, menos de combate à corrupção. O PT acabou alterando completamente. E qual é o discurso dos petistas hoje? É sobre o teto de gastos, a medida provisória do teto de gastos para atacar o governo Michel Temer e manter esse discurso de oposição ao governo federal e não tocar mais nesse assunto das 10 medidas de combate à corrupção e também a história da anistia ao Caixa 2, que foi debelada. Na verdade, os deputados federais diante da pressão popular, desistiram de anistiar o Caixa 2, mas em troca desfiguraram todo o projeto em plena madrugada, quando o país estava num processo de consternação geral por conta da tragédia que vitimou toda a equipe da Chapecoense. Como eu disse, o PT e o PP lideraram essa votação ontem que varou a madrugada. Mas o deputado Anísio Maia também falou sobre essa mudança, essa proposta de mudança na direção nacional do Partido dos Trabalhadores. No PT, infelizmente, tem uma direção que colocou cola nas suas cadeiras e não admite mudança. Então, nós estamos discordando dessa atitude, estamos propondo uma renúncia coletiva. Nós, inclusive, estamos com a nossa pronta. Agora, queremos que muita gente renuncie junto conosco, para não ser uma atitude individual. Mas não tem como justificar. Essa direção fracassou na sua tarefa política. Tem que ser substituída o mais rápido possível. Tem gente apegada a um birô, apegada a um poder que não existe mais. Infelizmente, eles têm que se convencerem que um momento acabou e temos que partir para outro. Deputado, o senhor sempre foi um crítico da gestão de Charlton Machado à frente do PT aqui, mesmo internamente. Por que essa demora em torno desse movimento? Não,
Porque o meu companheiro Charlton, ele resiste em absorver essas mudanças, resiste em entender que nós temos que mudar o PT. Ele permanece apegado a uma estrutura que não responde mais à política real. Então é isso está sendo mostrado no dia a dia, ele vai ter que se convencer disso. Infelizmente, apesar de ser uma pessoa de grande capacidade intelectual, ainda não teve, não evoluiu nesse sentido, de entender que o PT muda ou fecha para balanço. Aí, palavras do deputado Anísio Maia. Deixa eu voltar aqui à entrevista com Maurício Buriti, presidente da FUNJOP. Vamos começar a conversar também sobre as expectativas para o próximo ano, as projeções para 2017. A 5ª edição do Festival de Música Clássica está garantida? Olha, bem, primeiro... Vamos deixar encerrar a primeira, a quarta. Né? A quarta. Não, e evidentemente também deixar o prefeito também à vontade, né? Porque o prefeito está nesse momento de montar o seu secretariado, né? Então, é evidente que a gente não tem a certeza, né, dessa continuidade. Deixando o prefeito, inclusive, também à vontade em relação a isso. Mas, uma vez o convite sendo feito, com muita honra, eu tenho vontade de manter esse trabalho que nós estamos realizando ao longo desses 4 anos, manter esses grandes projetos que nós conquistamos, parcerias como o BNDES, parceria, né, o próprio BNDES em relação ao Festival de Música Clássica, a própria Petrobras em relação à projetação social pela música, ao Ministério da Cultura através da Ancine, que nós lançamos hoje. João Pessoa é uma das poucas capitais do Brasil, depois de Rio de Janeiro e São Paulo, que mais investe no audiovisual, que mais investe no cinema. Então isso foi uma grande conquista que o audiovisual teve na nossa gestão. Nós lançamos recentemente um edital em torno de R$2,5 milhões. Se a gente juntar os 3 anos que nós investimos nessa continuidade de lançamento de editais, a gente está falando de um investimento de quase R$6 milhões. Isso recursos da Ancine e contrapartida de recursos da Prefeitura. Além disso, quando nós assumimos o Fundo Municipal de Cultura, que é a verba, que eu sempre digo, é a verba que incentiva diretamente aos artistas, que seja na literatura, se você quiser lançar um livro, tem verbas para a FMC, se você quiser gravar um CD, enfim, as manifestações culturais todas estão dentro desse grande contexto, que é o FMC. Quando nós assumimos, os recursos eram R$1 milhão. Hoje nós temos recursos de R$3 milhões no Fundo Municipal de Cultura. Então isso também é um grande avanço, exatamente. O Fundo Municipal de Cultura é um fundo que movimenta, que dinamiza e que investe diretamente aos artistas da nossa região. Um outro grande avanço foram os centros culturais. Então nós temos um centro cultural que foi inaugurado no ano passado, o Centro Cultural Casa da Pólvora, tem um Centro Cultural de Mangabeira, 1.200 metros quadrados, Centro Cultural que foi inaugurado agora recentemente, há 2, 3 meses atrás, no Centro Cultural no Gervásio Maia, e um outro Centro Cultural que o prefeito irá inaugurar já no primeiro semestre do ano que vem. Todos eles têm biblioteca, telecentros, salas multiusos, CRAs. Então isso é um grande avanço, que na realidade nós estamos falando da descentralização também em formas de equipamentos, com grande parceria do Ministério da Cultura e também com contrapartida da Prefeitura. Então foram avanços significativos na cultura. Sabemos que o grande desafio da FUNJOP, trabalhamos em cumprir o calendário anual da cidade, que já é um calendário extenso. Tem extenso, né? Folia, começa com folia de rua. Começa com Réveillon, né? Réveillon, folia de rua, Carnaval, Paixão de Cristo, né? São João, Festa das Neves, crianças. Dia das Crianças. Dia das Crianças. E Festival de Música Clássica, que começa tudo. Então existe esse trabalho, digamos, de produção da FUNJOP, né? Mas é evidente que no paralelo existe um trabalho fortemente de uma política cultural. Então, com avanços significativos de investimento, uma estratégia muito bem adotada desde o início da nossa gestão de buscar grandes parceiros. Então você vê que nós estamos diante de uma grande crise econômica e nós estamos dentro de um festival de música clássica, quer dizer, uma continuidade que veio desde o ano 2013, projeto esse da Ação Social pela Música também, que é um projeto perfeito, bancado e patrocinado também pela Petrobras, contrapartida da Prefeitura, esses centros culturais que o prefeito também está inaugurando, né? Triplicamos os recursos do Fundo Municipal de Cultura, recursos também do Ministério da Cultura. Então nós buscamos, foi um grande avanço que a FUNJOP teve, foi exatamente essa capacidade nossa
de concorrer a esses grandes editais e, consequentemente, ganhar esses editais. Então, mesmo com o advento da crise, as políticas culturais, elas continuam em pleno vapor e nós queremos, claro, manter essa política a partir do próximo ano, 2017. Ok. A Folia de Rua só começa a pensar mesmo em 2017, porque também depende aí dessa mudança de secretariado. Exato, não só a Folia de Rua, mas na sequência o Carnaval Tradição, que também é uma política cultural que a FUNJOP tem apoiado significativamente, que é a cultura popular. Né? Uhum. Então, é evidente que nós não apoiamos apenas a cultura popular em um determinado calendário da cidade, mas é significativo dizer que o Carnaval Tradição, né, que funciona, isso nos enriquece a cultura popular de João Pessoa, que seja no próprio Carnaval, mas bem como ao longo do calendário nós investimos. Na Festa das Neves nós temos um pavilhão exclusivo para a cultura popular. Enfim, eu sempre digo, a FUNJOP, tratamos a cultura, as manifestações culturais de forma equânime. Isso quer dizer, o mesmo tratamento que nós damos aos músicos clássicos, damos à cultura popular, às artes plásticas, ao teatro, ao audiovisual. Então, acho que é dessa forma que nós estamos conseguindo alavancar e colocar a FUNJOP, né, como uma fundação de cultura que mesmo dentro dessa crise, mas que os projetos continuam e continuam consolidados. Ok. Maurício Buriti, muito obrigado. Deixa eu registrar logo aqui. Martini Lima está perguntando quem vai cantar no Réveillon. Está dizendo que tem amigos que vêm de Ribeirão Preto e quer saber. Vamos fazer o seguinte, Martini, acompanha aí o 27 Segundos, a RCTV e também o Portal Correio. Com certeza vamos trazer toda a programação desse Réveillon, não só desse Réveillon, mas das outras festividades que a FUNJOP estará realizando neste final de ano e no próximo ano, 2017, como um todo. Agradecendo desde já a audiência do Martini Lima e de todos os telespectadores. Maurício Buriti, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no 27 Segundos na RCTV. Obrigado, Hermes, e aproveito a oportunidade de convidar aos telespectadores que estão nos assistindo de comparecer esse evento tão importante para a nossa cidade, o Festival de Música Clássica. Tem um encerramento, né? Um encerramento sábado. O encerramento será no sábado com o Ricardo Hurst, que é um músico de jazz, que esse ano também a gente fez algumas formatações não só da música clássica, mas também do jazz. Mas até sábado nós temos, a partir de amanhã também, a continuidade do festival, quinta e sexta, nas igrejas barrocas da nossa cidade, no período da tarde, a partir já das 14 horas. E a programação completa no site musicaclassica.joaopessoa.pb.gov.br. Nesse site tem todo um detalhamento das peças que os músicos estarão tocando e, consequentemente, os músicos e, enfim, toda a elaboração, o perfil dos músicos. Ok. Mais uma vez, muito obrigado, Maurício Buriti. Chegamos ao final do 27 Segundos desta quarta-feira. Todos uma boa noite. Até amanhã, 9 da noite, eu estou de volta aqui com 27 Segundos. Você fica agora com a programação da RCTV do seu jeito, para você.